Queridos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do final da nossa quaresma. Hoje, quinto domingo da quaresma, já próximo domingo, domingo de Ramos. E a liturgia nos apresenta aqui o texto da mulher adúltera. É um texto que deve nos fazer refletir sobre os nossos próprios pecados. Digo isso porque a gente fala que o tema é o tema da mulher adúltera, mas melhor seria poder dizer que este é o tema, de fato, da misericórdia de Deus, mais uma vez. Porque no tempo de Jesus, o adultério era um pecado considerado um pecado de morte. Efetivamente um pecado mortal, porque a lei dizia que as mulheres, ou os adúlteros, não só as mulheres, mas os adúlteros, deveriam ser levados à porta da cidade e deveriam ser apedrejados até a morte, para que o mal fosse extirpado de Israel. É claro que nas situações mais diversas, se poderia incorrer em muitas injustiças. A gente tem um caso, por exemplo, que é o caso de Susana no Antigo Testamento, que é apresentada diante do profeta Daniel, acusada de adultério por dois velhos, como diz a própria Sagrada Escritura, encarquilhados no mal. No final, Daniel, na sua sabedoria, os pega em contradição, e aquilo que haviam planejado de maldade para Susana recai sobre eles. Contudo, as situações mais diversas poderiam incorrer em injustiças. E esse caso aqui até parece que é o caso também, não que a mulher não seja adúltera, Jesus não muda o fato do pecado dela. Mas é estranho que uma mulher pega em flagrante adultério, como está dito no texto, seja levada sozinha, sem aquela pessoa com quem ela teria, vamos dizer assim, pecado em adultério. É contraditório isso, Porque só a mulher é apresentada se o flagrante adultério necessita da outra parte para que se cometa pecado. Então, se vê que aqui, ao mesmo tempo que se coloca Jesus diante de uma situação em que, se ele procede, vai parecer uma pessoa onde a misericórdia é ausente, embora se pratique a justiça, e se ele pratica a misericórdia, pode ser acusado de injusto. Essa é a grande situação, Ele é colocado à prova para ver se ele é de fato quem ele diz ser. E nesse caso, os homens ainda colocam o argumento da lei de Moisés. Se eu não me engano, de fato está no Deuteronômio 24, me parece, o decreto de Moisés a respeito dessa punição do adultério. Fato é dizer que é um pecado que, na compreensão deles, merecia a morte. E o Senhor é a ressurreição e a vida. De modo que o pecado não deve ter sobre nós, sobre qualquer um de nós, uma palavra definitiva. O pecado não deve ser a morte do pecador, mas se deve dar a oportunidade para que o pecador alcance a experiência da reconciliação e viva. Porque eu não sei se isso é novidade para vocês, eu espero que não, porque se for novidade, a gente não se conhece, O fato é que todos nós somos pecadores, e todos nós somos falíveis. O sacramento da reconciliação está exatamente por quê? Porque é um dado antropológico irrenunciável de que nós somos falíveis e de que nós, em algum momento, vamos cometer erros. Hoje o texto é bastante interessante porque esses homens, ao mesmo tempo que querem a punição dessa mulher,
se colocam diante do único e verdadeiro e justo juiz. Fico pensando na firmeza do olhar de Jesus e na força da sua presença. Porque diante da palavra de Jesus, todos eles começam a ir embora um atrás dos outros, né? A começar pelos mais velhos, isso também faz sentido. Porque Jesus diz a eles: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E essa não é uma fala qualquer. Essa é uma fala de que quem fala, fala com autoridade. Quem fala demonstra que conhece em profundidade aquilo que é o interior daqueles que são seus interlocutores. E a presença de olhar, né, e a força do Cristo realmente coloca cada um diante da sua própria verdade. E eles se veem obrigados, um a um, a declinar do seu desejo de justiça. Porque todos eles, de fato, são pecadores. O que acontece hoje no texto da mulher adúltera é um fato que, em certo sentido, perdura no tempo. Porque não existe na face da terra nenhum justo que se possa apresentar para a execução de quem quer que seja. Porque o pecado resulta como uma situação de todos nós, à exceção do Cristo, à exceção da Virgem Maria. A Virgem preservada por conta dos méritos de Cristo e o próprio Cristo, que é o único justo trocado por todos os injustos. Quando o Senhor de fato coloca essa premissa, se alguém aqui é de fato justo, atire a pedra, todos se retiram, porque não foi encontrado na face da terra nenhum justo que pudesse nos representar diante de Deus. Por isso Deus assume a condição humana para que na nossa condição humana exercesse aquilo que nenhum de nós era capaz de fazer. A salvação nos é dada porque nós não temos a competência para nos salvarmos a nós mesmos. Grande dado e o mais concreto de todos é que nós necessitamos do Salvador, exatamente por conta das nossas fragilidades. E aí precisamos ter cuidado, porque na nossa maneira de julgar, muitas vezes nós esquecemos da misericórdia. Mas no momento em que necessitamos dela, suplicamos a misericórdia ao Senhor. É curioso porque na oração do Pai Nosso, a gente pede a Deus que perdoe os nossos pecados da mesma maneira como perdoamos os pecados alheios. Há um certo perigo nessa oração, ensinada pelo próprio Deus, mas há um certo perigo nessa oração. Porque nós estamos pedindo a Deus que utilize sobre nós o nosso próprio critério. E aí me pergunto, e pergunto a vocês, será que o nosso olhar para com as outras pessoas, será que o olhar para com a fragilidade dos outros é um olhar de misericórdia? Ou é um olhar de justiceiro? Eu não digo de justos, porque justos não somos. Às vezes nos colocamos na condição de justiceiros. Queremos ver a justiça aplicada, muitas vezes para apaziguar a nossa raiva e o nosso ressentimento. A justiça é lida dentro do coração humano, muitas vezes, como uma justiça vindicativa. Ainda dentro de nós existe esse jeito de pensar, olho por olho, dente por dente. Aqui se fez, aqui se paga. E esse jeito de praticar justiça não corresponde à misericórdia de Deus. Aliás, se Deus nos tratasse dessa forma, nós estaríamos enrolados. Por isso, hoje, às portas da Semana Santa, onde o Senhor há de realizar a grande obra de misericórdia, que é de fato assumir sobre si os pecados da humanidade inteira, acho que é importante que nós possamos refletir sobre o quanto nós estamos dispostos também, na experiência da nossa vida, a lidar com misericórdia em relação à fragilidade dos outros.
E é isso? Será que somos capazes de lidar com a fragilidade dos outros? Porque a pessoa que ama de fato, ela consegue integrar e ela consegue lidar com aquilo que é a fragilidade da pessoa amada. Nós, às vezes, nas nossas relações de intimidade, onde lidamos aí com os nossos cônjuges, por exemplo, somos capazes de administrar e lidar com a fragilidade deles. Às vezes até nos custa bastante lidar com o pecado do outro, lidar com o limite do outro. E a intimidade, querendo ou não, é uma situação que nos expõe. E nós estamos diante do outro, muitas vezes, imensamente expostos. Necessitados da compreensão, inclusive, porque nem sempre nos encontramos na condição e na capacidade de mudar. E somos acolhidos. Quantas vezes isso acontece na vida da gente, de sermos acolhidos, apesar das nossas fragilidades? Do pai e da mãe, que muitas vezes se aproximam dos seus filhos quando se deparam com seus próprios limites, e os ajudam a lidar com esses limites, a administrar esses limites, e nesse sentido somos encontrados pela experiência da graça aí também. Quantas vezes o Senhor mostrou por nós misericórdia, onde nós muitas vezes não teríamos a competência ou a capacidade de mudar. O texto do profeta Isaías nos convida, e volta a dizer, mais uma vez, a superar a justiça com a misericórdia. Digo isso porque na experiência que encontramos hoje, nós vamos de fato ver, como está no profeta Isaías, uma obra nova. Eis que estou para realizar uma obra nova, está no texto hoje da leitura do profeta Isaías. Não a vedes? Já começou. Vocês não a veem? Essa obra nova é justamente uma proposta de nós não ficarmos fixados nas misérias humanas, olhando para trás, mas é a possibilidade do reerguimento e da experiência do perdão que nos permite olhar para frente. Hoje o Senhor levanta essa mulher, conversa com ela e diz, não te condenaram? Não, Senhor, não me condenaram. Eu também não condeno. Vai e não peques mais. Abre o caminho para uma nova experiência, para uma nova possibilidade no Senhor. Não é que o pecado não fere, não é que o pecado não machuca, e vocês todos sabem disso. Porque um de nós, de alguma maneira ou outra, já foi ferido muitas vezes pela fragilidade e pelo pecado do outro. Isso existe. Se nós que somos, como somos, somos capazes muitas vezes de superar a fragilidade do outro, quem dirá Deus, que mesmo diante das nossas fragilidades, é capaz de seguir adiante conosco? No profeta Jeremias está escrito lá, com amor eterno eu te amei. E a decisão de Deus por nós é sempre essa decisão de recomeçar sempre. Por isso diz hoje essa mulher, não peques mais, vai, não peques mais. O Senhor restitui a liberdade e a dignidade dessa mulher para que ela possa ir adiante com a experiência da sua vida. E talvez ela tenha recebido mais do que aqueles homens com senso de justiça que estavam lá querendo apedrejá-la. Acho que é um tema bastante atual esse, porque no nosso coração, muitas vezes, temos o desejo de aniquilar e apedrejar aquelas pessoas que nos causam dano, aquelas pessoas que nos fazem mal, aquelas pessoas que muitas vezes se apresentam diante de nós com a experiência de pecado. Isso acontece. Está dentro do coração humano esse senso de justiceiro, que quer resolver muitas vezes o problema do outro simplesmente eliminando-o da sua presença, eliminando da sua vida. Quantos de nós já desistimos de alguém? Essa pessoa não tem jeito, isso não vai dar certo, e a gente às vezes não continua iniciativas, porque parece ser muito difícil lidar com aquilo que é o problema do outro.
No entanto, Deus é um Deus que não desiste de nós. Nosso Deus é um Deus que vem ao encontro sempre, que refaz sempre, que renova sempre, mesmo que signifique assumir sobre si o próprio dano que foi causado. A cruz de Cristo é a grande explicação dessa decisão de Deus de amor por nós. Preferiu carregar sobre si as nossas chagas, preferiu assumir a condição nossa de réu, pagando pelos nossos pecados, para que os nossos pecados não fossem infligidos na justiça contra nós. E volto a dizer, Deus, na medida em que faz isso, preserva a justiça, porque a punição é dada, mas sobre ele. Mas também abre e alarga o caminho da misericórdia, porque não permite que a justiça, mesmo realizada, causasse dano àquele que é o pecador. Por isso, as portas da celebração da Semana Santa, desse grande mistério da morte e da ressurreição do Senhor, que se coloca como instrumento da nossa salvação, queiramos hoje fazer um sincero exame de consciência. É importante que nós sejamos capazes de nos deparar com esse olhar do Cristo, que hoje olhou para todos esses homens chamados mestres da lei e santos por essa observância. Ao olhar de Cristo que diz, se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. E façamos, queridos irmãos e irmãs, o nosso exame de consciência. Reconheçamos o nosso pecado. Saibamos nos apresentar diante do Senhor com a nossa verdade, para que Ele possa nos resgatar, como resgatou hoje essa mulher adúltera, e como quer resgatar a todos aqueles que se arrependem. Que o nosso orgulho não nos afaste da experiência da graça e da misericórdia de Deus, mas antes que a nossa humilhação e a apresentação dos nossos pecados nos alcance o perdão que precisamos. Mas eu diria que não é só isso. Talvez a grande experiência hoje, e que nós também deveríamos aprender, é a experiência que faz São Paulo, quando compreende o verdadeiro ordenamento da sua vida. Não só reconhece os seus pecados, mas entende a urgência e a prioridade de Cristo. Convém hoje escutar o que diz São Paulo. Eu trato tudo como lixo, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Considero tudo como um lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. A decisão de Paulo é a mais sensata, de ao reconhecer o Senhor, de ao reconhecer a sua grandeza, de ser alcançado pela sua misericórdia, decidir estar unido a Cristo antes de qualquer outra coisa. Por isso, a vida de Paulo recebe esse ordenamento novo, porque ele experimenta do amor e da graça de Jesus Cristo, que permite que ele possa suportar tudo por aqueles que o Senhor quis que ele evangelizasse e cuidasse. Ele mesmo diz, é o lema do nosso bispo, tudo suporto pelos eleitos. Assim, Paulo vive a vida de Cristo, e Cristo vive na vida de Paulo. De modo que já não se pode ver diferença, porque ele mesmo diz, para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Por isso a experiência do Cristo se torna tão presente e dá sentido à vida dele. Hoje, diante dessa experiência toda, devemos nos perguntar sobre quais são as prioridades do nosso coração. Sobre que estamos baseando a nossa confiança? Porque se descobrimos o amor do Senhor, a beleza que existe no bem, na misericórdia e nos valores que são propostos por Jesus, a nossa vida se torna luminosa, como aquele homem que encontrou um tesouro no campo, que vai lá e vende todas as suas coisas para comprar aquele campo, para ter aquele tesouro. O Evangelho é para ser assumido na vida como essa pessoa que encontra a coisa mais bela, a coisa mais preciosa e a coisa mais importante do mundo. E por conta disso, deixa o resto todo. Essa é a compreensão de Paulo em relação à vida. As outras todas coisas não importam mais. Por quê?
Porque eu encontrei Cristo Jesus. Eu encontrei Cristo Jesus. Todas as outras coisas para mim não prestam mais. É Cristo esse capaz de dar verdadeiro sentido e dar plenitude à nossa vida. Quem é de Cristo e quem trata as outras coisas como menores do que Cristo, é a pessoa que começa a viver a experiência da sua vida segundo a excelência, segundo a graça, segundo os valores e segundo a virtude, e não como um peso. Eu vejo muitos cristãos que acham que viver essas coisas são um peso. Às vezes até com a cara triste e abatida, como se a vida fosse um sofrimento. Não! Quem encontrou o Cristo, encontrou o verdadeiro sentido de alegria na vida. Ele diz, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados com o peso dos vossos fardos, porque eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Viver os valores como se os valores fossem um peso é escravidão. Viver a virtude como se a virtude fosse opressiva é escravidão. Nós precisamos, na verdade, assumir essas coisas com alegria, porque essas coisas são que dão verdadeiro sentido à vida do homem e orientam o homem à verdadeira plenitude. Você sabe qual é o grande problema nosso? É que muitas vezes fazemos coisas muito belas, muito nobres, mas pelas motivações erradas. E às vezes perdemos a graça exatamente porque fugimos disso. Brincava às vezes com os seminaristas no seminário, né? O quanto às vezes a gente deixa de lucrar com as coisas boas que nós fazemos. Lá a gente tem escala de banheiro, né? Então todo mundo tem que lavar o banheiro. Você tem duas escolhas. Você pode lavar o banheiro aborrecido da vida, porque tem que lavar o banheiro, ou você pode lavar o banheiro e fazer aquilo bem feito e se alegrar por deixar o banheiro pronto para os seus irmãos utilizarem. Quem faz isso com boa disposição, ganha com o lavar o banheiro. Quem faz isso murmurando e odiando o fato de estar ali, é uma pessoa miserável, por mais que faça uma coisa boa. Por isso, não basta só realizar as coisas boas, é preciso ter a alegria no coração de fazê-las. Porque é isso que vai dar sentido e isso que vai dar plenitude para o que a gente faz. Peçamos ao Senhor hoje essa graça, né, de sermos de fato dele, de considerarmos as outras coisas menos importantes e de darmos valor na vida ao que realmente importa. E se encontrarmos na condição de pecado, nos deixemos levantar por ele, porque ele é sempre misericórdia e salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, o do céu e da terra, e em